Oi, aqui é o Franz Burini, estamos no Endorfina Podcast. Você já via um caminho que seria esse que você veio a trilhar? Ou as coisas foram acontecendo? Porque a medicina esportiva, da mesma maneira também que a psicologia, eu estou falando muito da psicologia porque foi o episódio da semana passada, evoluiu muito, né, no quesito do esporte, né? E não sei se foi você que falou isso, que o médico do esporte era o traumatologista, né? Acontecia algum acidente, você era o médico que cuidava do atleta. E hoje em dia não, tem o preventivo, tem o nutricional, tem todos os outros aspectos enfim, que isso que você está conversando aqui. Quando você escolheu esse caminho da medicina esportiva, você já via alguma coisa, tipo, olha, se der tudo certo, tem um caminho legal que vai alargar cada vez mais no futuro? Ou era uma coisa que você não esperava que fosse acontecer dessa maneira, era uma coisa tão utópica que você acabou dando sorte, na verdade, né? Pelo menos eu entendo assim. Hoje, pô, a gente está no nível que está e só está evoluindo, né? Eu acho que é interessante essa pergunta e tem tudo a ver com a minha vida, com a minha opção, né? Eu fiz medicina só para fazer medicina do esporte. Na verdade, os treinos, né, nas categorias de base no futebol, geralmente são de manhã à tarde. E o pessoal estuda à noite, né? E eu estudava de manhã. E eu fui discutir com meu pai. Falei, olha, eu preciso treinar à noite, né? Eu não quero estudar de manhã, eu quero estudar à noite. Eu preciso treinar de manhã à tarde. Ele falou, você queria ser jogador de futebol. Exatamente. Garoto, adolescente. Pô, pra você ter uma ideia, do nosso time da base, ó, tinha Edmilson, que foi 2002 campeão mundial, penta. Tinha Emerson, que pô, depois veio para São Paulo, enfim, vários times. França, Sangalete. Era um time. Isso em Jaú. Em Jaú. E Jaú, tradicionalmente, sempre foi. Você foi morar em Jaú forte. por causa do futebol? Morei em Jaú. Porque você nasceu em Botucatu e você Botucatu, foi morar. Eu fui lá para jogar futebol. Né? Eu morei em Botucatu até os 14 anos. Depois fui ser jogador e fiquei até os 17, 18. Né? Desculpa. E foi interessante, porque quando eu cheguei e abordei meu pai, eu falei, pai, eu preciso estudar à noite para treinar de manhã à tarde. Ele falou, pô, eu vou te provar que se você treinar de manhã à tarde, você faz mais mal do que bem. Né? Eu falei, pô, mas por que será que ele está falando isso? Né? Porque quando você é moleque, na verdade, até uma certa idade, né? Lógico que tem diferença entre os sexos, né? Masculino, feminino, enfim, e afins. Mas o sonho até então, na época, de um jovem, eu quero ser jogador de futebol, quero ser campeão mundial e, se bobear, eu vou fazer um gol de bicicleta na final da Copa do Mundo. Acabou o assunto. Né? E como eu sempre me dediquei ao que eu faço, se eu tô dentro de campo, eu dedico quase que minha vida para fazer acontecer. Entendeu? Quer dizer, missão dada, vamos para cima, a gente cumpre essa missão. Né? E quando meu pai abordou dessa maneira, eu falei, pô, como é que ele vai falar isso para mim, né? Que ao invés de fazer bem, faz mal. Aí chegou um dia, a gente teve um jogo, eu falei, pô pai, hoje no intervalo tinha laranja com sal. No intervalo do jogo. Ele, mas que loucura é essa? Por que laranja com sal? Eu falei, não, mas não é para eletrólito, E ele era do contexto acadêmico, né? E eu ali na prática compartilhando com ele. Então, eram informações que eu falei, pô, eu queria saber isso. Né? Eu lembro que a gente se apresentava segunda-feira, todo mundo corria 10 quilômetros. Independente se atacante, lateral, meio de campo, todo mundo vai correr 10 quilômetros. E a comissão, na verdade, exigia, né, a mesma performance durante o treino. Né? Então, se você é atleta de sprint, você vai ter que ter a mesma velocidade do volante. Né? Então era tudo, e era uma época, na verdade, tô falando 91, 92, né? Pô, aquecimento era subir arquibancada, né? Subir e descer arquibancada. Hoje a gente sabe, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que realmente foi evoluindo, né? Aí eu fui fazer medicina para fazer isso, porque na ocasião eu falei assim, olha, então eu vou fazer faculdade de educação física, eu estudo à noite, aqui do lado de Jaú tem. Na ocasião, começou um movimento em relação a levar para São Paulo, né? Pro São Paulo, alguns atletas do 15, né? De Jaú. E foi quando eu fiz o TOEFL SAT. E passei e fui lá fora. Né? Lá fora, para você ser médico, você faz 4 anos na base, no college, na área da saúde, depois 6 anos de graduação. São 10 anos. Foi quando ele falou, Franz, 10 anos para você ser graduado, lá 10 anos você termina até o nível de pós-graduação. Agora você não vai ter o futebol. E isso eu estou falando em 94, né? Num país que eu dominava a língua, teoricamente, dominava um pouco o esporte, estava em dia nos treinos e tudo. Eu falei, pô, tem tudo aqui para acontecer. O teu objetivo era
continuar no futebol. Continuar jogando futebol. Como, não, isso como médico também do futebol. Não, como médico não, porque na verdade quando a gente é jovem, a gente não pensa lá na frente, a gente pensa no agora. Né? A gente não pensa. Até que hoje você vê os atletas passam apertado quando tem transição de carreira. Eles não começaram a carreira pensando o que eles vão fazer no futuro. Exato. Né? E aí foi interessante, porque daí veio essa história então de, então deixa eu fazer vestibular, e passei no vestibular e fui fazer medicina. Até o 4º, 5º ano, eu ia fazer ortopedia. Porque a medicina do esporte no país é voltada à ortopedia, ao trauma. Né? Tanto é que eu fiz prova de residência em ortopedia, passei nos 2, 3 serviços que eu fiz. Né? Mas aí eu fiz dentro da medicina preventiva, na Unesp, e a gente implementou o serviço de medicina do esporte pela medicina preventiva. Né? E de repente eu comecei a ter acesso, aí já como formado médico, ao exterior. E quando a gente vai para o exterior, aí muda, né? Porque daí eu via os tios, os colegas, quer dizer, o Astran. O Astran é o papa da fisiologia. Quer dizer, tio. Você vê sentado ali. Você entendeu? Você pega e você fala, caraca, olha isso aqui. Aí eu fui entender o que é um MIT. Fui entender o que é uma Harvard. Né? Eu falei, nossa, mas olha isso aqui. Eu tinha a blusa da Harvard desde 3 anos de idade, entendeu? Eu falei, nossa, olha isso aqui, é maneiro. É legal, entendeu? E aí lá fora eu vi, tem na Universidade da Carolina do Sul, né, da South Carolina, tem ali o Larry Durstin. Ele é o presidente emérito do American College, né, of Sports Medicine, muito amigo do meu pai. E ele falou, Franz, aqui a gente tem a graduação de Exercise Science. Aquele dia eu falei, viajei. Estudei tudo. Porque eu não queria fazer pediatria, eu não queria fazer obstetrícia, eu não queria fazer cirurgia. Até que quando eu vivenciei essas oportunidades, eu vivenciei ao extremo. Ao extremo porque eu sabia que momento único da minha vida que eu ia viver aqui. Nunca mais ia ver. Entendeu? Ou seja, fazer parto, esses detalhes, né? Você fez o parto da tua filha? Tava junto, né? Tava, sim, dela e do Homero. Mas sim. Você não fez o parto? Tava junto, fiz parte da equipe, né? Tinha um obstetra, legal, né? Que acompanha, cara. Tava lá junto, né? Eu que acordei tudo, no Instagram. Tudo, né? Tem que tá. É verdade, cirurgia da minha mãe eu tava junto, do meu pai eu tava junto. Por quê? Porque em situações extremas, eu gosto de sempre estar perto, porque se porventura alguma coisa acontecer, eu quero ter a tranquilidade plena que eu fiz tudo que poderia ser feito, né? Isso me dá um conforto. Eu perdi algumas gerações anteriores, meus avós, né? E vivendo disso, isso me dá muito conforto. Quando eu vou falar da minha mãe, que eu perdi há 2 anos atrás, eu tirei minha mãe da UTI umas 3, 4 vezes. Entendeu? Então, quer dizer, eu sei que... Porque eu estava ali. Senão... Você entendeu? Então, isso é gratificante, né? Você conseguir se dedicar. E aí, lá fora, quando ele falou que você sai, eu falei, pô, isso aí. Terminei a residência. Fiz meu mestrado, doutorado em nutrição. Porque eu vi que era um assunto que eu tinha que ter conhecimento. Mas isso aqui em Teresópolis. Aqui no Brasil, na Unesp. Você decidiu não fazer lá fora. Isso, porque exatamente. Você ia perder o futebol. Exatamente. A ideia era, eu fico lá fora 10 anos para ser médico, só que jogo bola, ou venho aqui e deixo de lado esse lado, né? De jogar futebol. Falei, bom, cara, eu vou fazer. E nessa hora eu parei e ouvi meu pai. Falou, meu pai também é da bola, meu pai teve várias oportunidades, meu pai era vizinho do Edu, que jogava em 70 com o Pelé, jogava no Santos. Então, quer dizer, o pessoal tem um histórico ali de dedicação à bola, tem uma aptidão, né, nata, assim, na família próxima, né? A galera gosta de esporte, né? E nessa Inteligência cinética, eu aprendi. Exatamente. Lá, né? Estudei. Inteligência cinética, é isso mesmo. É o Kevin Gardner, né? Da teoria da múltipla inteligência lá de Boston, da Harvard. Eu já não fui tão longe, mas eu entendi. É isso mesmo, inteligência cinética, né? Você tem um pouquinho de conhecimento das artes, do esporte, né? E aí, então, eu vi que eu tinha que estudar, pautado no programa de Exercise Science, eu tinha que estudar nutrição, que eu vi que era importante. E fui em nível mais específico, mestrado, doutorado em nutrição. Aí eu vi que a bioquímica era, na verdade, o norteador do que a gente ia fazer. Porque se eu estou no ambiente de UTI, o paciente está entubado, a dieta é direta parenteral. Se eu não souber fazer a leitura do que fazer ou não, não adianta eu falar, olha, para ele o melhor aporte nutricional é esse. O indicador bioquímico vai falar o timing, quando. Né? Aí eu, formei. Quando eu formei esse tripé, né, no guarda-chuva da medicina preventiva, da medicina do esporte e do exercício, nutrição, indicador bioquímico, eu falei, pronto, agora eu tenho propriedade para realmente interagir. E quando eu comecei a interagir, eu comecei a observar que a gente precisa ficar quieto. Por quê? Porque aí eu comecei a observar como é que funcionava, né, o grande fluxo. Né? O fluxo funciona dessa maneira. E na ocasião, toda essa dedicação, e até hoje eu continuo dessa maneira, né, é para realização minha, pessoal. Entendeu? E quando eu tenho o privilégio de compartilhar com alguém isso, né, e casa, e encaixa, né, eu costumo falar que as vitórias não são por acidente. Gostou do vídeo? Dê o seu like.
e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.